Você já percebeu que, quanto mais você tenta fazer algo dar certo, mais parece que tudo foge de você? Quanto mais você insiste, mais distante as coisas ficam? É como se a vida tivesse prazer em te contrariar, em te mostrar que o esforço cego nem sempre é o caminho. Mas e se eu te dissesse que, talvez, o universo só comece a trabalhar a seu favor no momento em que você para de correr atrás? Carl Jung dizia que tudo o que você persegue de forma obsessiva carrega em si a sombra daquilo que você teme perder. E é por isso que tantas pessoas vivem presas nesse ciclo de sofrimento, pedem amor, imploram atenção, forçam reconhecimento, acreditando que quanto mais esforço colocarem, mais rápido alcançarão o que desejam. Mas o universo, ou o inconsciente, como Jung chamava, não responde à força, ele responde à coerência, à presença e ao silêncio interior. Talvez o que você chama de azar não seja azar. Talvez seja apenas o universo te protegendo de algo que ainda não está alinhado com seu nível de consciência. O problema é que você insiste, você tenta controlar o incontrolável. E quanto mais tenta controlar, mais perde o domínio sobre si mesmo. Você já notou como a energia muda quando alguém para de insistir? Quando alguém simplesmente se recolhe, respira e diz: "Tá tudo bem, eu fiz o que pude." É nesse instante que algo misterioso acontece. A vida começa a se reorganizar sozinha. O que antes parecia distante começa a se aproximar. As pessoas começam a te perceber de outro modo. E o que você antes buscava começa a te buscar. Esse é o paradoxo da existência que Jung chamava de sincronicidade, quando o mundo externo começa a refletir o estado interno. Quando você deixa de correr, as coisas param de fugir. Porque o universo não recompensa a pressa, ele recompensa a vibração. Mas por que é tão difícil parar? Por que é tão difícil simplesmente confiar? Porque dentro de você existe algo que acredita que o amor precisa ser conquistado, que o reconhecimento precisa ser mendigado, que a paz vem quando tudo está sob controle. Mas isso é uma ilusão. É uma mentira que o ego te contou para se manter vivo e você acreditou. O ego não suporta o silêncio. Ele precisa do barulho do medo, da comparação, da ansiedade de ser visto. Mas o espírito, o self, como Jung dizia, opera no oposto disso. Ele age no vazio, no não forçar, no simples fato de estar inteiro em si mesmo. E é justamente nesse estado que tudo começa a mudar. Pense em alguém que você conhece, alguém que sempre correu atrás dos outros, de atenção, de validação, de amor. Agora imagine essa pessoa decidindo simplesmente parar, não por orgulho, mas por lucidez, por entender que quem precisa implorar por reciprocidade está, na verdade, se afastando de si mesmo. É nesse ponto que o jogo vira. É aí que o universo começa a correr atrás. Porque quando você para de buscar fora, a energia que você gastava tentando convencer os outros começa a trabalhar a seu favor. Você se torna magnético. Sua presença muda, sua voz muda. As pessoas sentem, mesmo sem entender porquê, que há algo em você que não depende mais delas. E é isso que desperta curiosidade, respeito e atração. A verdadeira força não vem do grito, mas sim da serenidade de quem não precisa mais provar nada. E talvez seja esse o segredo que você ignorou por tanto tempo. A vida nunca quis que você corresse atrás. Ela quis que você aprendesse a parar para que pudesse ser encontrado. Você já percebeu que quanto mais você tenta convencer alguém do seu valor, menos essa pessoa parece enxergar? É como gritar no meio de um furacão. Quanto mais alto você fala, mais o vento rouba sua voz. Carl Jung dizia que aquilo que resistimos persiste.
E talvez seja justamente essa resistência, o medo de não ser amado, a ânsia por reconhecimento, que faz a vida parecer tão dura, tão silenciosa. Mas e se o segredo não estiver em correr atrás, e sim em calar o ruído interno que te faz acreditar que você precisa provar algo a alguém? O universo não responde à pressa, ele responde à coerência. E coerência não é um discurso, é uma vibração. É quando o que você pensa, sente e faz estão alinhados, mesmo que ninguém aplauda. Quando você se cansa de correr atrás e simplesmente para, algo dentro de você muda. Não é desistência, é rendição. E rendição não é fraqueza, é sabedoria. É quando a alma, exausta de tentar controlar o incontrolável, decide apenas existir. E nesse instante, o universo começa a se mover na sua direção. Talvez a sua maior prisão seja acreditar que precisa de tudo o tempo todo. De respostas rápidas, de validação constante, de amor imediato. Mas tudo que vem rápido vai embora na mesma velocidade. E o que realmente tem valor exige uma presença silenciosa, uma fé que não precisa de testemunhas. Quantas vezes você se olhou no espelho e se perguntou: por que parece que eu sempre dou mais do que recebo? A resposta talvez esteja em algo que Jung chamava de complexo da persona, a máscara que usamos para sermos aceitos. Quando você vive tentando agradar, você se afasta da sua verdade. E quando você se afasta da sua verdade, o universo não consegue te encontrar. Ele não reconhece a energia de quem você finge ser. Mas quando você começa a retirar essa máscara, quando finalmente diz: eu não preciso provar mais nada, algo se realinha. As pessoas que antes te ignoravam começam a te notar. As oportunidades que pareciam invisíveis começam a surgir, porque agora você está vibrando autenticidade. E a autenticidade tem um som que o universo escuta claramente. Parece mágica, mas é física. Tudo é frequência. Quando você insiste em correr atrás de alguém, está dizendo ao universo: eu não tenho. E o universo apenas responde: ok, você não tem. Mas quando você para, respira e decide ser suficiente, a energia muda. Agora você diz: eu sou. E o universo responde: sim, você é. Entenda, você não atrai o que deseja, você atrai o que é. Por isso, o primeiro passo para o universo correr até você é parar de fugir de si mesmo. Parar de correr das suas dores, dos seus medos, das suas sombras. Jung chamava isso de integração da sombra. O ato de olhar para dentro sem julgamento, de acolher aquilo que você tentou esconder a vida inteira. Porque quando você para de lutar contra o que sente, a vida para de lutar contra você. E de repente, as coisas começam a se alinhar de um jeito que você nunca imaginou. Aquela pessoa que te ignorava volta. Aquele emprego que parecia impossível surge. Aquela paz que parecia inalcançável te encontra. Mas nada disso acontece por acaso. Acontece porque finalmente você parou de correr atrás e começou a andar no seu próprio ritmo. O universo não corre até quem implora. O universo corre até quem vibra em verdade. Agora me responda e responda com o coração. Você tem vivido como quem implora ou como quem confia? Pense nisso. Enquanto o mundo todo corre desesperado por aprovação, talvez o seu poder esteja em parar, em respirar, em deixar o silêncio fazer o trabalho que as palavras não conseguem mais fazer. E nesse instante, o universo se ajoelha diante da sua paz. Existe um instante na vida em que tudo parece perder o sentido. Você tenta e nada acontece. É como se o mundo inteiro tivesse te virado as costas. Os sonhos ficam pesados, os dias ficam longos e a alma cansada. Mas o que ninguém te conta é que esse é o exato momento em que o universo começa a se reorganizar. Não para te punir, mas para te transformar. Carl Jung
dizia que não há despertar de consciência sem dor. E talvez seja por isso que as quedas doam tanto. Elas não vêm para te quebrar, vêm para te despertar. Você passou a vida correndo atrás de pessoas, de resultados, de reconhecimento, de amor. Mas o universo não te quer exausto, te quer inteiro. E a inteireza só nasce quando o vazio é aceito. Quando você para de correr atrás, tudo o que é falso se desfaz. Aquelas conexões superficiais desaparecem. Os aplausos diminuem. Os amigos somem. E por um tempo, você acredita que perdeu tudo. Mas, na verdade, é aí que você começa a ganhar o que realmente importa. A solidão deixa de ser castigo e vira templo. O silêncio deixa de ser ausência e vira a voz. E a dor vira professora. Ela te ensina que correr atrás não é amor, é medo. Medo de ficar só, medo de não ser suficiente, medo de olhar para dentro e encarar o que você tentou enterrar por anos. Mas nesse olhar é que você encontra o poder que estava escondido em você o tempo todo. O universo não responde ao desespero. Ele responde à vibração da entrega. E entrega não é desistir, é confiar que o que é seu sabe o caminho até você. Pense nas vezes em que algo deu certo exatamente quando você parou de forçar. Aquele amor que chegou quando você finalmente decidiu se amar. Aquela oportunidade que apareceu quando você deixou de implorar. Aquela paz que floresceu quando você parou de lutar contra tudo. Isso não é coincidência, é sincronicidade. Um conceito que Jung trouxe para explicar quando o universo se alinha à sua vibração interna. Quando o dentro e o fora se tornam o mesmo movimento. Mas existe um preço para viver nesse fluxo. Você precisa se despir de tudo que não é você. E isso dói, porque a mente se apega. A mente quer controle, quer certezas, quer garantias. Mas a alma só quer liberdade. E liberdade é o oposto de controle. Por isso, quando a vida começa a desmoronar, não significa que algo deu errado. Significa que o falso está ruindo para o verdadeiro poder nascer. Você não está sendo punido. Você está sendo limpo. A dor é a escova do universo varrendo o que impede a luz de passar. É a chama queimando os restos do que você não é mais. É o vazio abrindo espaço para o novo. Então, pare. Pare de correr atrás. Pare de implorar. Pare de se forçar a caber onde não há espaço. Apenas pare. Porque quando você para, você começa a escutar. E no silêncio, o universo sussurra. Ele diz: agora você está pronto. Pronto para viver o amor sem mendigar. Pronto para prosperar sem medo. Pronto para ser, sem precisar provar. O universo não é surdo. Ele só fala uma língua, a da energia que você emana. E enquanto você corre atrás, sua energia grita, falta. Mas quando você confia, ela sussurra, plenitude. E é nesse sussurro que o universo se move. Não para te dar tudo o que você quer, mas tudo o que você precisa para se tornar quem você nasceu para ser. Por isso, da próxima vez que algo te for negado, não veja como rejeição. Veja como proteção. A vida nunca te tira o que é seu. Ela apenas afasta o que não te serve mais. O verdadeiro poder nasce quando você para de tentar controlar o tempo das coisas e começa a confiar no ritmo do universo. E esse ritmo é sábio, é preciso, é perfeito. Tudo chega quando você se torna o tipo de pessoa capaz de sustentar aquilo que pediu. E enquanto você não se torna, o universo te prepara através das demoras, das pausas e dos silêncios. Carl Jung dizia que o homem moderno sofre porque perdeu o contato com a sua alma. E talvez seja por isso que corramos tanto, para não sentir o vazio de estar desconectado de quem realmente somos.
Mas nesse vazio é que o reencontro acontece. O dia em que você para, o universo começa. Ele começa a mover peças invisíveis, a abrir portas que você nem sabia que existiam, a colocar pessoas no seu caminho que vibram na mesma frequência que você. Nada mais é coincidência. Tudo se encaixa, tudo flui. E quando esse fluxo te encontra, você entende. Nunca foi sobre correr atrás, sempre foi sobre aprender a ficar em paz. Você percebeu? Tudo muda quando você para. A mente se aquieta, o peito se abre, o peso se dissolve. E aquilo que antes te desesperava começa a parecer distante, pequeno, quase irrelevante. Porque quando você desperta, o mundo que te fazia sofrer já não tem poder sobre você. Carl Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste. E é exatamente por isso que a verdadeira libertação não acontece quando você vence algo, mas quando deixa de resistir. Quando você entende que não há mais por que correr, nem lutar, nem provar, apenas ser. O universo não te quer em guerra com a vida. Ele quer te ver em sintonia com ela. E é por isso que ele repete as mesmas lições até que você aprenda. Não porque é cruel, mas porque é sábio. Ele sabe que só na quietude da aceitação é que você enxerga o que sempre esteve diante de você. Quantas vezes você já implorou para algo acontecer e quando finalmente desistiu, as coisas começaram a fluir? Isso não é sorte, é energia. É você deixando de ser obstáculo para o que já era seu. Porque quando você insiste demais, você prende o fluxo. Mas quando confia, o universo respira junto com você. E é neste respiro que o destino se reorganiza. A vida não te quer ver cansado. Ela quer te ver consciente. Quer que você olhe para dentro e perceba que a força que você tanto buscou já está aí, agora, no silêncio que você evita. Tudo que você sempre procurou fora está no ponto mais silencioso da sua alma. E quando você chega lá, algo mágico acontece. Você para de esperar que o mundo te dê paz e começa a emanar paz para o mundo. É aí que as pessoas mudam ao seu redor, não porque você pediu, mas porque sua energia mudou. Você se torna um ímã do que é verdadeiro. As coisas certas te encontram, as erradas se afastam sem esforço. E você finalmente entende o que Jung quis dizer quando falou que a vida não acontece contigo, acontece a partir de ti. O universo inteiro começa a se mover em torno da sua nova vibração. As sincronicidades aumentam, as respostas aparecem, as oportunidades surgem de onde você menos imagina. E a solidão que antes parecia castigo, vira um espaço sagrado, onde a sabedoria se revela. A dor não te controla mais. Os ruídos do mundo já não te distraem, porque agora você entendeu. Nada externo pode roubar a paz de quem aprendeu a habitar o próprio centro. Você não é mais um caçador de validação, é um criador de sentido. Você não corre atrás de nada. Atrai tudo o que vibra na sua verdade. E é por isso que o universo corre até você. Não por pena, mas por ressonância. Ele reconhece a frequência da sua alma e responde. E quanto mais autêntico você é, mais o universo se alinha à sua autenticidade. A vida não é sobre ter controle, é sobre ter consciência. E a consciência é o poder supremo de quem não precisa mais provar nada para ninguém. Você se torna o observador, calmo, pleno, intocado. E quando tudo ao seu redor parece desabar, você já não se desespera. Você apenas observa. Porque agora sabe que o caos não é o fim, é a passagem. É a alma mudando de forma. Você finalmente entende. Não é sobre conquistar o mundo, é sobre se reconectar com o universo dentro de você. Porque quando o interno se alinha, o externo floresce. E nesse instante, tudo que antes parecia distante começa a vir até você. O amor, a abundância, a clareza, a paz. Tudo que você buscava fora se revela no espelho da sua nova consciência. Então, a partir de hoje, faça um pacto silencioso com você mesmo.
Não corra atrás de nada. Não implore. Não se diminua. Apenas seja. E o universo, como um velho amigo paciente, caminhará até você. Sinta isso. Respire isso. Deixe que essa mensagem não seja apenas mais uma frase bonita, mas um lembrete diário de que tudo muda quando você muda a sua vibração. E se isso tocou o seu coração, se em algum ponto da sua alma você sentiu que essa mensagem era para você, então talvez não tenha sido coincidência ter chegado até aqui. Nada é. Esse é o seu momento. Deixe essa nova consciência florescer. E se essa jornada fez sentido para você, se ela te fez pensar, te fez sentir ou simplesmente te trouxe paz, então considere se inscrever neste canal. Aqui você não vai encontrar promessas vazias, vai encontrar verdades profundas, reflexões que tocam o invisível e histórias que te lembram do que é ser humano. Aperte o sino, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir e permita que mais pessoas despertem junto com você. Porque quando uma mente desperta, o mundo inteiro muda com ela. E talvez esse seja o verdadeiro milagre. Você parar e o universo inteiro começar a correr ao seu encontro.